Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do final de semana, Premier League, comecinho de campeonato, Arsenal e Leicester City. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Arsenal vem aqui como favorito, vem com uma race bastante boa, mas o campeonato acabou de começar, então o Arsenal venceu o primeiro jogo, tá com muita moral por conta da pré-temporada, mas acredito que essa odd aqui de 1,59 não casa muito bem, até porque o Leicester não é um time tão ruim e o Arsenal também não é aquele time que sobra jogando. Então acredito que lei azarão, ou seja, lei Leicester a 6.6 é uma odd bastante interessante. Segundo jogo, Manchester City e Bournemouth. Manchester City vem aqui como amplo favorito, uma odd de 1.09, ou seja, se você não sabe interpretar essa odd quer dizer que o Manchester City vai atacar o jogo inteiro, vai chutar para o gol o jogo inteiro, não vai dar nenhuma chance para o Bournemouth. Qual é a lógica? A lógica é que isso aconteça, mas você está exposto numa odd de 1.09, sabendo que a Premier League tem times com defesas bastante potentes, acho um pouco arriscado. Então o que eu arrisco aqui? Caso o Manchester City fique pressionando e a bola não entre, essa odd aqui do over 0.5 HT pode ser bastante interessante a partir do momento que ela passa de 1.40. Quando que ela deve passar? Provavelmente por volta dos 10 minutos do primeiro tempo ou 15 minutos do primeiro tempo. Se houver comportamento, pode ser uma odd interessante. E se for um jogo em que o Manchester City só consegue tocar e não consegue penetrar na área, pode ser uma entrada bastante interessante aqui o lei goleada, porque 2.34, isso daí com 30, 40 minutos de jogo, o Manchester City já tem que estar vencendo de 2-0 para essa odd se justificar. Então acredito que é uma odd que deve sofrer bastante correção, tá? Terceiro jogo, Brentford e Manchester United. Manchester United vem aqui de uma derrota em crise, né? Questionando o time, os donos, o Cristiano Ronaldo também, para ver se vai desencantar ou não. Acredito que a única odd aqui de bastante valor é over 0.5 HT. Por quê? 9 dos últimos 10 jogos do Brentford foi over 0.5 HT. E 7 dos últimos 10 jogos do Manchester United foram over 0.5 HT. Então essa odd aqui de 1.40 eu acho uma odd interessante. Ou seja, se tiver comportamento, se tiver penetração na área, se tiver chute no gol, essa odd pode ter bastante valor. E aí, último jogo de sábado, em breve a gente vai chegar nos jogos de domingo, Corinthians e Palmeiras, clássico. Palmeiras vem depois da classificação da Libertadores, o Corinthians vem depois da desclassificação da Libertadores, né? É um time muito forte jogando em casa, primeiro colocado jogando em casa e segundo na classificação geral, e o Palmeiras é muito forte jogando como visitante. Primeiro colocado na classificação como visitante e também primeiro colocado na classificação geral. A única odd aqui que eu vejo bastante valor, apesar de estar muito baixa, é o under 1.5 HT. Porque, levando em conta do cenário do jogo, Palmeiras não deve vir com o time completo, deve ter um pouco de descanso e o Corinthians deve entrar mordido. O Palmeiras não é um time que toma muitos gols, nem um time que faz muitos gols no primeiro tempo, assim como é o Corinthians. Então, under 1.5 HT, 9 dos últimos 10 jogos foram under 1.5 HT no Corinthians e 7 dos últimos 10 jogos foram under 1.5 HT no Palmeiras. Então, acredito que a odd de mais valor aqui é under 1.5 HT, 1.30 é uma odd baixa, sim, mas eu prefiro entrar numa odd dessa do que me arriscar aqui por match odds. Ninguém sabe qual vai ser o compromisso do Palmeiras com esse jogo. E agora vamos para os jogos de domingo. Premier League, Chelsea e Tottenham, primeiros jogos do campeonato. Tottenham venceu, goleou, então acredito que o Chelsea, por não estar muito bem colocado no campeonato, mesmo vencendo, acredito que over 0.5 HT é uma odd bastante interessante. 8 dos últimos 10 do Chelsea e 8 dos últimos 10 jogos do Tottenham foram over 0.5 HT. Os dois times precisam vencer para se manter no topo da tabela, acredito que é uma odd bastante interessante. Campeonato Espanhol, La Liga, Real Madrid e Almeria. Real Madrid vem aqui como amplo favorito, 1.47, que não é uma odd que justifica o comportamento histórico do Real Madrid, mas não dá para ficar de fora de um lei de um time que joga contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol abaixo de 10. Então acredito que 7.8 aqui é uma odd bastante interessante para a lei Almeria, ou seja, você só perde essa aposta se o Real Madrid perder o jogo, se empatar ou vencer você ganha essa aposta. E também under 1.5 HT. Por que? Você é louco? Under 1.5 HT no jogo do Real Madrid? O Real Madrid normalmente entra descompromissado, o primeiro tempo não vem amassando como um City, como um Bayern, que vem amassando todo o jogo. O Real Madrid vai jogando a bola daquele jeito, quando abre um espaço vai para o ataque, então acredito que under 1.5 HT 1.61 pode ser uma odd bastante interessante, até porque
7 dos últimos 10 jogos do Real Madrid foram under 1,5 HT e 6 dos últimos 10 jogos do Almeria foram under 1,5 HT. Agora, campeonato alemão, Bayern de Munique numa odd aqui muito parecida com a do City, né? Abaixo de 1,20, 1,17, ou seja, o Bayern de Munique vai atropelar, vai fazer gol até não poder mais. A odd do over 2,5 está 1,25. Se você reparar em qualquer outro campeonato, é muito difícil uma odd dessa estar nesse valor. Então, mesma lógica do City. Adoraria entrar em back, acredito que o Bayern de Munique vai vencer, mas espero um comportamento. E a 1,17 é uma odd muito perigosa para os meus métodos para fazer um back. Então acredito que a odd que pode corrigir rapidamente é o lei goleada. 2,28, o Bayern de Munique goleou o último jogo, dificilmente vai golear todos os jogos, mas deve golear boa parte deles. O campeonato alemão está muito fácil para o Bayern de Munique, os jogadores nem têm mais gosto de comemorar. Então acredito que lei goleada 2,28 pode ser uma odd bastante interessante. E agora Campeonato Brasileiro, Coritiba e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vem da desclassificação da Libertadores, ninguém sabe como que vai ser a postura. Se entrar com o time titular querendo subir na tabela do Brasileirão, um lei Coritiba acho bastante interessante e também um lei goleada, porque acho muito difícil o Atlético Mineiro golear lá no Paraná. Agora Flamengo e Atlético Paranaense. Bastante parecida essa lógica, o Flamengo vem classificado, depende do time que vai jogar, depende da vontade que vai jogar, 1,47 acho uma odd muito baixa, apesar do painel aqui demonstrar valor pela odd histórica do Flamengo, né? O Flamengo venceu 8 das últimas 10 partidas, 1,47 prefiro ficar de fora, acho que 8,20 é uma odd bastante interessante para você entrar em lei Atlético Paranaense, pelo fato de jogar fora de casa, e também no lei goleada do Flamengo, a 3,85. O Flamengo goleou 2 dos últimos 10 jogos, mas acredito que o Flamengo não vai estar com aquele espírito que teve na Libertadores e nos últimos jogos. O time deve entrar um pouco mais descansado, então acredito que não deve golear o Atlético Paranaense. E o último jogo do dia, São Paulo e Red Bull Bragantino. São Paulo vem também classificado da Sul-Americana, vem com uma odd interessante aqui, 2,20, mas o Red Bull Bragantino é um time complicado, jogando como visitante está em 11º, né, na classificação geral está na frente do São Paulo. São Paulo precisa basicamente vencer ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil para ganhar o ano, porque o brasileiro já era. O brasileiro agora tem que se manter no meio da tabela. Acho muito difícil o São Paulo golear o Bragantino, a não ser que seja aquele jogo de 4-3, 5-4, mas acho muito difícil. São Paulo não é um time que faz muitos gols, então acredito que o lei goleada aqui é uma odd de bastante valor. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Nossa parceira Mega Pari está oferecendo até R$1.000 de bônus no primeiro depósito. Link e o código da promoção aqui na descrição. Forte abraço, até a próxima.